Porque o Palmeiras desistiu da contratação de Andrei, deixando o caminho livre para o Vasco. Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta toda a verdade. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias, tem muita coisa importante. Quero destacar primeiro as vitórias de Santos, Vasco e Curitiba. Todos os grandes conseguiram classificação na Copa do Brasil nessa quinta-feira. Peixe venceu o Ceilândia por 1-0, o resultado apertado e gol do Joaquim. Já o Vasco meteu 4-0 no trem em Brasília. Por fim, o Curitiba ganhou por 3-0 do Maitá no Acre. Outro jogador que vive sendo bastante assediado é Ademir, atacante de 28 anos de idade que pertence ao Atlético Mineiro só nessa temporada. Grêmio, Vasco, Atlético Paranaense e São Paulo fizeram tentativas. O que mais se esforçou para contratar o Ademir foi o São Paulo no início do ano, a pedido do Rogério Ceni. O tricolor fez pelo menos 3 investidas diferentes. Primeiro por empréstimo, depois a compra, e o São Paulo ainda tentou envolver o Ademir numa troca. Não rolou. O Eduardo Cudê, o treinador do Galo, insistiu na permanência do atleta, mesmo sem ter a convicção de que ele vai ser titular. Mas, diante da insistência agora do Atlético Paranaense, que é o mais novo interessado, o Atlético Mineiro decidiu colocar um preço no atleta. 4 milhões de dólares ou mais ou menos 20 milhões de reais para quem quiser ficar com o Ademir em definitivo. O empréstimo está completamente descartado e a curiosidade é que o Galo contratou o Ademir sem desembolsar qualquer centavo. Atleta que tinha contrato com o América até o fim do ano de 2021, chegou ao Atlético em 2022 e disputou na temporada passada 61 jogos com 8 gols e 1 assistência. Na atual temporada, 4 partidas, nenhum gol e nenhuma assistência. Quero repercutir agora a grande bomba da quinta-feira. O Palmeiras desistiu de forma oficial da contratação do Andrei. Cheguei a contar para vocês no vídeo da tarde da quinta-feira que a coisa com o Palmeiras andava meio esquisita, bem diferente da matéria que o O havia publicado algumas horas antes. Para gravar esse vídeo, conversei com uma fonte minha e quis entender os motivos do Palmeiras para a decisão de voltar atrás e descartar por completo a contratação do volante, excelente atleta de 18 anos de idade que pertence ao Chelsea. Essa pessoa do Palmeiras me explicou o seguinte: na sexta-feira da semana passada, Palmeiras e Chelsea haviam chegado a um acordo para o empréstimo até dezembro, com direito ao Chelsea de pedir o atleta de volta a partir de agosto, mediante pagamento de 1,5 milhão de euros. O Palmeiras ainda ficaria responsável por uma parte dos salários, o restante seria pago pelo clube inglês. Já em relação ao Mundial, os clubes haviam debatido e o Chelsea havia aceitado que o Palmeiras decidisse: vai liberar o jogador por Mundial Sub-20 ou não? A decisão final era do Verdão. Mas, durante o fim de semana, o Chelsea, do nada, decidiu mudar as questões do negócio. Primeiro, passou a exigir que o atleta fosse liberado para disputar o Mundial pela seleção brasileira. Depois, pediu que o empréstimo terminasse em julho, e se o Chelsea cedesse, ele seria reemprestado até dezembro. Para terminar, e aí foi a gota d'água quando o Palmeiras decidiu por desistir na hora, o Chelsea exigiu uma compensação financeira pelo empréstimo de 4 meses, com a curiosidade que desses 4 meses o Palmeiras só poderia utilizá-lo por 3. Afinal de contas, entre maio e junho, o jogador vai estar a serviço da seleção brasileira. O pessoal do Palmeiras com quem conversei disse o seguinte, abre aspas: nessas condições não faz sentido o Palmeiras seguir adiante com a operação, fecha aspas. Negócio completamente descartado. Já em relação ao Vasco, procurei o agente do Andrei no futebol brasileiro e ele disse o seguinte: a tendência é fechar negócio com o Vasco. Ficou muito difícil que outro clube aceite o Andrei jogando o Mundial e ainda com a cláusula que o libera em junho se sair o visto de trabalho, fecha aspas. O torcedor do Palmeiras ficou revoltado, especialmente com o Anderson Barros, o diretor executivo de futebol, depois de mais uma negociação frustrada. Vale a lembrança de que o Palmeiras é o único clube da Série A que ainda não contratou qualquer jogador para 2023. Voltamos pro Pedro Raul. Para você, ele ainda se firma, rapidinho. Ainda se firma. Joãozinho. Sim, porque o Vasco joga pro Pedro Raul. Muito bem, agora a gente vai botar os melhores momentos na tela, a gente pode falar com mais calma. Pode botar, Beto Rios, que eu sei que você tá ansioso, tá perturbando aqui no ponto. Vamos lá, Flavinho e João, dá pra ser referência esse jogo contra o Trem, porque o time é muito abaixo da média. Vocês estão vendo o copo meio cheio ou o copo meio vazio?
Eu acho que dá pra ver das duas formas, GV. É claro que a gente não vai usar esse jogo contra o Trem como um jogo balizador para uma Série A, por exemplo. Um jogo contra o Flamengo, contra o Botafogo, contra o Fluminense. A gente sabe das limitações técnicas do time do Trem, das limitações físicas do time do Trem. Foi apenas o segundo jogo do Trem na temporada. Mas eu acho que tem coisas positivas sim pra gente tirar, como tudo na vida, né? Não é porque jogou contra um adversário muito mais frágil que não dá pra falar, isso aqui foi bom, isso aqui foi bom, isso dá pra melhorar. Eu gostei muito da forma com que o Vasco se mostrou dentro do jogo durante os 90 minutos. A gente viu quando estava 3-0 já na reta final, os jogadores reclamando, querendo pênalti, os jogadores se cobrando dentro de campo, querendo fazer mais gols. E a todo instante o Vasco jogando no campo de ataque, como deveria ter sido feito. E eu acho que o Barbieri, ele tem ótimos indícios para a temporada de 2023. Eu acho que os dois laterais, a gente falou aqui ontem, o Piton e o Pumita, cada vez mais adaptados ao estilo de jogo do Vasco, ao estilo de jogo do Barbieri. O Jair ontem, mais uma vez, mostrou que é um cara diferente e que muito provavelmente vai ser o equilíbrio desse time do Vasco. Quando ele vai bem, o time vai bem. Na zaga, o Léo, que o João já falou aqui também no programa, mais uma vez mostrou que tem um poder de criação muito grande. Se os meias não estiverem bem, pode ser ele esse cara que vai criar uma oportunidade de perigo para o Vasco. Então, eu acho que são muitos pontos positivos e, óbvio, o Trem é muito pior do que o Vasco. Mas... É muito inferior, mas eu acho que vale... Esse gol do Nenê, brincadeira. Tem muita coisa pra gente falar, muita. Eu não sei se vai repetir os gols agora, acho que não, porque ainda tem umas 30 chances perdidas aí. E antes de eu chamar o Barbieri para falar desse tanto de gol que o Vasco perdeu, Joãozinho, você fala aqui há algum tempo sobre o Léo, inclusive antes do Barbieri falar, e o Barbieri falou e daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês, sobre o Léo zagueiro, né? Antigamente ele é o Pelé, o Léo zagueiro. Sobre a questão tática, sobre a questão do posicionamento, sobre as valências dele. Eu lembro você falando que ele é o cara que vai ter o desafogo pelo lado esquerdo, porque jogou na lateral esquerda. Então ele tem essa bola de 30, 40 metros vertical ou diagonal muito boa, que ia liberar o Piton para jogar um pouco mais, com o Jair, que vai fortalecer o lado. Tudo que o senhor falou nos últimos 3 semanas aconteceu ontem. Meus parabéns. Obrigado, cara. O Léo realmente está se provando um dos melhores zagueiros do país. Muita gente me criticou. Ontem o Barbieri fez essa declaração e também tem muita gente criticando ele. Mas o poder que ele tem de quebrar linhas e ser um jogador criador no time do Vasco. Ele não é só um zagueiro. Ele faz muito bem a função dele defensiva, mas ele tem uma importância tática nesse esquema do Barbieri que é absurdo. Se você olhar os 2 primeiros gols, Givi, os 2 primeiros gols nascem dos pés dele. É a bola pifada, que o pessoal fala, bola pifada que chega no lateral e só o cara que jogou na lateral tem esse passe diferenciado. Nem todos os zagueiros têm. Ele consegue quebrar uma linha. Ele participa da maioria das jogadas perigosas de ataque do Vasco. E nós estamos falando de um zagueiro. Isso faz dele um zagueiro diferente no meio dos outros. Por isso o Barbieri falou que ele é o melhor zagueiro canhoto. Ainda tem muita gente fazendo piada, chacota, faz parte também. Chama aí o Barbieri falando isso. Fala assim, não sou eu que falo não, o Barbieri também, vai. Barbieri, fala aí você, porque eu já estou falando há um tempo. Para mim hoje, e eu falei isso pro Léo, não tenho problema de falar para fora, para mim o Léo hoje é o melhor zagueiro canhoto do Brasil disparado. Para mim ele é o melhor. Já tinha a impressão de que ele poderia ser, ou de que ele fosse. E a partir do momento que surgiu a possibilidade, tanto eu quanto o Abel, que também já havia trabalhado com ele no Fluminense, com ele como lateral, foi um nome que nos agradou muito. O fato dele querer vir muito para o Vasco teve um peso enorme. E ele é uma referência da equipe hoje, vem jogando muito bem, extremamente seguro defensivamente, é um zagueiro rápido, isso ajuda a uma equipe que quer propor e tem que jogar com a defesa mais avançada. Ele é capaz de fazer essas coberturas, tem bom passe, é alguém que ajuda na construção e ajuda na fase defensiva. A gente está muito feliz com ele. Muito bem. E inclusive você falou que dá para liberar um pouquinho o Piton, porque eu tenho o Jair ali cobrindo. O Piton ainda deu um passe para o Pedro Raul, que perdeu várias chances. E aí outra justiça que precisa ser feita aqui. Esse senhor aqui com esse bigode pintado de caju. Tem 2, 3 semanas que você está falando do Eric. O moleque é bom, mais uma joia do Vasco, mais uma cria do Vasco. Aí teve uma galera criticando, tá maluco. Ontem ele não só jogou muito, ontem no outro jogo, como o domínio dele no primeiro gol,
que o Léo dá uma chapuletada forte, que o zagueiro tem que dar passe forte mesmo. É melhor lá passar do que ser curto e o atacante interceptar. Aprendi isso na Bélgica, lá. Dá passe forte. Se vira para dominar. Ele domina, gira, vai em velocidade, dribla e finaliza. E o senhor já vinha cantando essa pedra. Parabéns, Flávio Amêndola. Muito obrigado. O Eric é um garoto que já desde a base eu acompanho, machucou muito na base. Golaço, cara. Olha isso. Se ele dá mais um Se toque na fosse bola, o ele não faz, Haaland, o cara. pessoal ia pedir placa pra ele. E assim, é um garoto que tem muita capacidade no 1 contra 1. E aí ele tá no meio de 3. Ele vai pra dentro, ele tem muita personalidade. Finalização dele. E assim, eu sempre falo aqui, eu gosto mais do Alex Teixeira jogando por dentro. E o Alex Teixeira jogando por dentro, ele cresce e abre espaço para um ponta jogar. Que para mim, hoje, é o Eric Marcos. E tem um outro Eric no Vasco, que também joga muita bola, que é o Eric Barros no meio campo. Sim. Olho vivo dele. Vamos ver ele falando sobre o primeiro, falando sobre o primeiro gol dele com a camisa do Vasco, no profissional. Esse jogo vai dedicado para muitas pessoas, que faz parte da minha história. Mas estou muito feliz pelo primeiro gol com a camisa do Vasco, pelo profissional. Espero que seja o primeiro de muitos com essa camisa. Isso é um filme, sensação inexplicável. Só Jesus mesmo, só Jesus. Eu agradecer muito a Deus por esse momento e vamos por mais. Bom, muito maneiro ver o menino falando. Agora sim, o chat está em chamas. Porque o Barbieri e o João Lidington falaram que o Léo é o melhor zagueiro canhoto do Brasil pela esquerda. Então, já que vocês estão tretando aí, eu quero saber o seguinte. Vamos falar dos zagueiros pela esquerda. Cuesta, Davi Luiz, Léo Pereira. Não, Léo Pereira. O Davi Luiz tá jogando pela direita. Tá, então vamos lá. Léo Pereira. Isso. Cuesta. No Flu joga o Manuel. Manuel ou Léo do Vasco. Se você for votar no do Flamengo, você bota Léo Pereira. Sim. Do Vasco, Léo. Cuesta no Botafogo ou... Branco, na minha cabeça agora. Manuel do Fluminense, valendo a partir de agora. Eu quero ver o bicho pegando no chat. Que eu tô parando o programa para dar voz para vocês. Então, por gentileza, me ajudem. João, e esse tanto de gol que o Pedro Raul perdeu ontem, cara? Não tá na conta. Tá na conta 2, 3. Foram 5, 6. Ele é muito bom jogador, mas, pô, ontem ele deu uma forçada, não? Contra o Trem não vai fazer falta, não fez. Né? Porque o resto do time deu conta, ele mesmo fez um gol de peito, que também, se ele perde aquele gol de peito, para, né? Não tinha como, a bola ia entrar. Não tinha, a bola ia entrar sozinha. Não? Então, só o Léo Macaxeiro perderia. Tenho dúvidas também. Tenho um pouco de dúvidas e baseado em fatos. Mas a questão do Pedro Raul é a seguinte. No clássico contra um Flamengo, contra um Fluminense, como aconteceu contra o Fluminense? Fez falta ele ter perdido um gol que ele não podia perder. A pressão existe e a primeira pessoa que está criando essa pressão é ele mesmo, dá para ver. Tem um dos lances lá de cabeça que a bola passa trincando a trave, que ele não acredita, chega a plantar até uma bananeira no campo de raiva, assim, porque ele não acredita que aconteceu aquilo. Ele está se cobrando e ele vai entregar, a gente sabe disso. Por quê? O time do Vasco joga para ele. O Piton passando pela esquerda, o Pumita passando pela direita. O time do Vasco joga muito lateralizado, assim, joga muito pelos lados, muito pelos flancos. Muito. Então, isso vai propiciar a bola na área para ele. E não é chuveirinho, tá, gente? O tempo inteiro. O Vasco não tá, joga lá que o Pedro Raul se resolve. Não é isso. É jogada, trabalhada, com o meio de campo, chegando no fundo e dando a opção para ele fazer o gol. Ele vai ter inúmeras oportunidades. Vai fazer. É só ter tranquilidade agora. Mas é uma pressão maior também. Ele tá no Vasco, que é um time gigantesco, uma das maiores torcidas do Brasil, com uma expectativa lá em cima. Ontem, por exemplo, a gente falou isso no Band News na área, era aquele jogo para ele fazer 6, 7, recorde da carreira dele, e até para ganhar uma etiqueta, um carimbo, artilheiro isolado da Copa do Brasil. O cara chegou, o Thiago tá até balançando a cabeça ali que cobre sempre o Vasco, sabe que essa atmosfera é bom, até para o autoestima do Vasco, torcedor vascaíno. Eu não sei se só tem vascaíno no chat, mas assim, tá ganhando uma de lavada. Aparece o Manuel ali, mas assim, Thiago Pombo, Edgar, Gleison, Alain, Romilly, Guilherme, Fogão. O Fogão botou no Cuesta, né? Sandro Bastos, Marcelo no Fluminense. Marcelo não é zagueiro, jovem. Cara, Léo Pelé disparado. A galera tá botando Pelé mesmo ele não querendo, mas assim, também ele não se ofende. Ele só quer ficar só Léo. E sim, sobre chances perdidas. O que eu acho é que ele tá chegando agora, passou uma fase ruim aí, perdeu... Fase ruim não, né? Perdeu pênalti, a galera querendo ver gol. Ontem era o dia pra lavar a égua, lavar a alma, sei lá como é que fala, e ele rebentar de gols. Sim. Mas, Amêndola, tem a parte boa, que eu vejo a galera falando, pô, o cara tava ali, pelo menos, e tal. A única coisa que eu acho é que se fosse um jogo, por exemplo, contra um time maior, o próprio Flamengo daqui a 2 semanas na tela da Band... Se ele perder 3 desses, eu acho que a torcida não vai falar, mas pelo menos ele estava ali.
Não, aí começa a engrossar um pouco o caldo. Enfim. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês, veja. As más línguas, né? As más línguas. Os A imprensa secadores. marrom. Os secadores já estão até chamando ele aí de pé de Raul e tudo mais. Só que eu vou falar uma coisa pra você, GV. E vou falar uma coisa pro torcedor vascaíno. Desabafa, Bigode. Relaxa. Fiquem tranquilos. E podem me cobrar lá na frente. O Pedro Raul vai fazer pelo menos 30 gols essa temporada. Opa! Parou tudo. Pode me cobrar. Calma aí, 30 na temporada. Na temporada, Grafite, pelo aquela menos. grafite. Foi bem, tá? Pelo menos. Foi audacioso, tá? Pelo Vai, menos. grafite. Tá vindo, tá Aí, vindo. grafite. Grafite tá dormindo. Pelo menos. Atenção, Brasil! Bota o Flávio Bento lá na tela aí. Torcedor vascaíno, relaxa. Relaxa, tranquilidade, hoje é sexta-feira, momento de você respirar fundo, final de semana tá chegando, abrir aquele latão e pode ficar tranquilo, porque Pedro Raul ultrapassará a marca de 30 gols na temporada. Eu confio no Pedro Raul e você pode me cobrar lá na frente. Pedro Raul vai fazer muitos gols esse ano e vai fazer a torcida do Vasco muito feliz. Muito bem, como foi, João? Ele só fez até agora 4 gols. Então na conta Podia do estar com 10. na conta do Flávio ele vai ter que fazer mais 27 Vai fazer. para passar 30. Vai fazer. no ano inteiro. Vai fazer no ano inteiro. Vai fazer no ano inteiro. Aguardemos. Bom, o Carioca, você daqui a pouco já está acabando. Estamos falando de chances perdidas. O bom treinador do Vasco, Maurício Barbieri, e ele, o próprio Pedro Raul, os dois falaram sobre as chances perdidas. A gente vai ver agora no nosso telão de Massachusetts. A gente tem um homem de área, que é o Pedro, a gente precisa ser capaz de usar ele, de municiar ele para que ele possa finalizar. E eu acho que até falando sobre isso, entrando um pouquinho no que você falou, teve um número alto de finalizações, então é positivo que a gente está conseguindo encontrar o Pedro. A gente tinha um estágio inicial, vamos dizer assim, no começo dos jogos, em que a gente tinha dificuldade de estabelecer essa conexão com ele. Agora a gente já está encontrando com muito mais facilidade. Talvez esse número de chances que a gente tenha criado venha essa pergunta das chances perdidas e tudo mais. É algo que sem dúvida a gente tem que melhorar, mas não é o que preocupa nesse momento. A gente fica com o olhar de que fez 4 gols, poderia ter feito mais sim, mas fez 4 gols, gerou um bom volume, gerou um bom número de oportunidades. E agora é seguir afinando, seguir ajustando para tentar ser mais letal cada vez mais. Mas é uma sequência de gols feitos também. Prefiro ver por esse lado. Claro que eu me cobro muito por desperdiçar as chances que eu tive hoje, mas eu prefiro ver que eu fiz mais um gol pelo Vasco. É o meio copo meio cheio, meio vazio. Todo mundo está se cobrando para ter mais essa efetividade ali na frente do gol. Eu, principalmente, sou camisa 9, me cobro muito. Queria ter saído daqui com 3, 4, mas tem dias que é só um e Deus no controle. É isso. Dias de luta, dias de glória, já diria o poeta Chorão.